Então, aqui é a seção 7.4, teste de hipótese para a proporção. Mais especificamente, trata-se de novo do teste Z. É o teste Z que utilizamos na seção 7.2 para realizar um teste, só que era para a média. Aqui o teste Z vai ser para a proporção. Então, conforme vimos lá no capítulo 6, nós podemos fazer uma aproximação da distribuição binomial para a distribuição normal. Podemos fazer cálculos associados à distribuição normal como aproximação da distribuição binomial. E essa aproximação, de acordo com os estatísticos, vai ser possível se verificarmos que dois produtos aqui, duas multiplicações, dão um valor maior ou igual a 5. É o N, que é o tamanho amostral, vezes P, que vai ser a probabilidade associada à hipótese nula. Se N vezes P for maior ou igual a 5, e N vezes Q também for maior ou igual a 5, nós poderemos aplicar a matemática da distribuição, ou a estatística da distribuição normal. O Q, a letra Q, vai ser a probabilidade complementar ao valor da hipótese nula. Bom, considerando-se que esses dois produtos deem um valor maior ou igual a 5, nós podemos realizar um teste Z para a proporção, calculando a estatística Z, bastante similar ao que temos feito até agora, onde no denominador o erro padrão é a raiz quadrada de P vezes Q dividido por N. E os passos, as etapas são idênticas às apresentadas nos tópicos anteriores. Sendo que, para realizarmos um teste Z para a proporção, temos que verificar previamente esses dois produtos, N vezes P e N vezes Q, são valores maiores ou iguais a 5. Se algum desses produtos não for maior ou igual a 5, a recomendação dos estatísticos é aplicar um outro teste, denominado de teste binomial, que eu só vou apresentar em disciplina eletiva por uma questão de tempo. Tá? Bom, então, verificamos se esses dois produtos são maiores ou iguais a 5. Tá? Sendo que, cuidado, a letra P vai ter um significado. A letra P circunflexo vai ter outro significado. Então, deixa eu reforçar aqui. Deixa eu pegar um exemplo, a questão número 10 do livro texto. Receita Federal. Um centro de pesquisa afirma que pelo menos 46% dos adultos americanos acham que a Receita Federal não é rigorosa o suficiente na procura de sonegadores. Em uma amostra aleatória de 600 adultos americanos, 41% dizem que a Receita Federal não é rigorosa o suficiente na procura de sonegadores. O enunciado poderia ter informado, ao invés de 40%, ele poderia ter informado o número de pessoas que tivessem opinado daquela forma, ou seja, o enunciado poderia dizer que dessa amostra aleatória de 600 adultos, 246 disseram que a Receita Federal não é rigorosa, etc. Tá? Mas o enunciado, os autores preferiram já apresentar a proporção amostral. Então, vejam, a proporção amostral aqui, ela já está sendo apresentada como 41%. Mas os valores, ou o valor da hipótese nula, é o 46%. Então, eu tenho aqui condições de construir duas hipóteses de acordo com o enunciado. A hipótese nula vai ser a proporção populacional é de pelo menos 46%. Então, é maior ou igual a 0,46. Então, vejam que a letra P sem o acento circunflexo
vai ser a proporção populacional de acordo com a hipótese nula. A hipótese alternativa P menor do que 0,46. Então, trata-se de um teste de hipótese unicaudal à esquerda. Para que eu possa realizar o teste Z, eu tenho que verificar se N vezes P é maior ou igual a 5. O tamanho amostral é 600, então eu tenho que verificar se 600 vezes 0,46 é maior ou igual a 5. E tranquilamente é maior, muito maior do que 5. E eu tenho que verificar também o complemento. Se N vezes Q é maior ou igual a 5. Tá? Então eu posso tranquilamente verificar que perante um tamanho amostral tão grande quanto 600, 46% de 600 é muito maior do que 5. E o mesmo com relação ao complemento. A proporção Q é 0,54. Tá? Então, estes dois pré-requisitos, ou neles, tomem cuidado. O P é a proporção populacional de acordo com a hipótese nula. Não tem nada a ver com 41%, que é a proporção amostral. Tá? Então, feita a primeira etapa, formuladas as duas hipóteses, verificado que eu posso realizar um teste Z por aproximação, os autores dizem as próximas etapas. Já formulei as duas hipóteses. Existe uma afirmação aqui, normalmente, nem sempre, mas normalmente nos livros textos, vai aparecer uma afirmação que vai se encaixar ou na hipótese nula ou na hipótese alternativa. Então, nessa questão, o centro de pesquisa afirma que pelo menos 46%. Então, a afirmação é a hipótese nula. Então, o teste de hipóteses vai ter como objetivo, primeiro, testarmos a hipótese nula. E o objetivo subsequente, testarmos a afirmação. Como neste caso a afirmação corresponde à hipótese nula, testar a hipótese nula já vai significar testar a afirmação. Tá? Bom, especifique o nível de significância. Esse problema apresenta um nível de significância com um alfa de 0,01. Determine os valores críticos. Bom, aqui com relação aos valores críticos, eu gostaria de reforçar o seguinte: vocês só vão precisar dos valores críticos se quiserem, ou do valor crítico, aqui eu só tenho um valor crítico, é um teste unicaudal, vocês só vão precisar do valor crítico se optarem por realizar o teste hipótese mediante a análise da região de rejeição. Porque vocês têm como uma alternativa realizar pelo teste, realizar pelo valor P. Porque a partir do momento que vocês têm condições de calcular a estatística Z, e a estatística Z vai ser a proporção amostral, menos a proporção da hipótese nula. Eu posso colocar até um subscrito zero, que alguns livros colocam, o zero mostrando que essa proporção está associada à hipótese nula, e essa diferença dividida pelo erro quadrão, que vai ser a raiz quadrada de P vezes Q dividido por N. Tá? Então, o teste de hipóteses
começa com a validação parcial da hipótese nula. Então, cuidado, a proporção amostral só vai aparecer aqui no numerador do P circunflexo. Aí, uma amostra aleatória de 600 adultos, 41% dizem que a receita federal não é rigorosa, etc. Então, a proporção amostral foi 0,41. A proporção da hipótese nula, 0,46. E o erro padrão vai ser raiz quadrada de 0,46 vezes 0,54 divididos por 600. Tá. Aproveitar aqui fazer as contas com a minha calculadora, vocês podem confirmar, tá? Então, o numerador vai ser 0,05 negativo, né? E o denominador vai ser essa raiz quadrada. 46 multiplicado por 0,54 dividido por 600, raiz quadrada. Eu estou encontrando uma estatística Z de menos 2,46. Se vocês encontrarem um valor diferente, me corrijam, tá? Menos 2,46. Então, o que eu estava querendo comentar é o seguinte. Vocês podem transformar essa estatística Z em um valor P, que vai ser confrontado com um alfa, ou vocês podem verificar se essa estatística Z cai na região de rejeição. Então, vocês têm dois caminhos e podem seguir qualquer um dos dois. Ou seja, transformar a estatística Z em valor P e verificarem se o valor P é maior do que alfa ou não. Ou melhor, valor P é menor do que alfa, porque se o valor P for menor do que alfa, eu posso rejeitar a hipótese nula. Ou eu verifico se a estatística Z cai na região de rejeição. E ponto final. Porque esse, na verdade, não é bem um ponto final, porque eu estou aqui verificando se eu rejeito ou não a hipótese nula. Se o valor P for menor do que o alfa, estou rejeitando a hipótese nula. Ou se a estatística Z cai na região de rejeição, eu estou rejeitando a hipótese nula. Então, é um caminho ou o outro. Não preciso realizar os dois passos, os dois caminhos. Tá? Então, o uso do valor crítico só é necessário se eu trabalhar dessa forma aqui. Se eu quiser identificar onde começa a região de rejeição. A região de rejeição começa no valor crítico. Né? Então, sem me preocupar, por enquanto, com números, o que eu sei é que se trata de um teste unicaudal, à esquerda, né? Pelo sinal da hipótese alternativa. Então, se eu quiser trabalhar com região de rejeição, basta que eu identifique lá na tabela Z qual é o valor crítico de Z para uma área à esquerda igual ao alfa, 0,01. E verificar se a estatística Z cai nessa região de rejeição, que eu posso dizer que é a região de H1, ou se a estatística Z cai na região de H0. Então, aqui eu estou trabalhando, ou me preparando para trabalhar com a análise da região de rejeição.
Então, eu tenho que verificar se a estatística Z que eu calculei, ela está caindo na região de H0 ou na região de rejeição da hipótese nula. Tá? Se eu optar pela análise do valor P, eu não vou precisar do valor crítico. Se eu optar pela análise do valor P, eu só vou precisar verificar o seguinte. Eu encontrei um Z de menos 2,45. E o que é o valor P num teste unicaudal à esquerda? O sinal da hipótese alternativa é menor do que. Então, no teste unicaudal à esquerda, o valor P é a área à esquerda da estatística padronizada. Então, aqui eu vou precisar da tabela para verificar qual é a área à esquerda de um Z igual a menos 2,45. E como eu sei previamente o valor do alfa, eu só vou precisar verificar se o valor P observado na tabela for menor ou igual ao alfa, 0,01, eu rejeito a hipótese nula. Tá? Então a pergunta é, o valor P é menor do que 0,01? Ou melhor, menor ou igual? E se for exatamente igual a 0,01, que seria uma extrema coincidência, eu poderia tranquilamente rejeitar a hipótese nula. Ok? Então, são esses os comentários associados a esse teste de hipóteses. Então, nesse quadro, os autores estão pedindo para determinar os valores críticos, porque eles estão encaminhando aqui a resolução mediante a verificação se a estatística Z cai na região crítica, região de rejeição ou não. Mas vocês poderiam tranquilamente resolver pelo valor P. Eu acho até mais interessante vocês irem se habilitando a resolver pelo valor P. Tá? O método, é o procedimento de longe mais utilizado em pesquisa científica para testar uma hipótese nula, é observando o valor P. Ok? Então, os conceitos são os mesmos. Erro tipo 1, erro tipo 2, alfa, beta, significância, hipótese nula, hipótese alternativa. Tá? A novidade, apenas que a novidade é pequena, eu preciso verificar aqueles dois produtos. N vezes P é maior ou igual a 5, N vezes Q é maior ou igual a 5. Tá? Assim, habilitem-se a formular as hipóteses de forma completa, de forma correta. Então, por exemplo, a hipótese está associada a uma média ou a hipótese está associada a uma proporção? Então, se for um teste de hipóteses para média, as hipóteses nula e alternativa tem que ter a letra Mi do alfabeto grego. Então, se for um teste de hipótese para média, por exemplo, um teste bilateral, a hipótese nula vai ser Mi igual a, e a hipótese alternativa vai ser Mi diferente de. Se for um teste de hipóteses para a proporção, eu tenho que apresentar aqui nas duas hipóteses a letra P. Hipótese nula, P igual a alguma coisa, hipótese alternativa, P diferente de alguma coisa. P sem o acento circunflexo, porque o acento circunflexo no P vai significar que estamos tratando da proporção amostral. Ok? Alguns livros de estatística, como por exemplo o livro do Levine, no teste para a proporção, eles substituem a letra P pela letra π. Então, em alguns vídeos meus,
nos vídeos mais antigos, eu colocava hipótese nula, π igual a hipótese alternativa, π diferente de, ok? Mas o nosso livro-texto aqui, ele trabalha com a letra P. Letra P sem o acento circunflexo, eu vou da hipótese nula. Letra P com acento circunflexo é a proporção amostral. Ok? Então vocês podem optar, a não ser que um problema do teste ou da prova ou uma questão do livro peça especificamente que vocês realizem o teste hipótese mediante análise da região de rejeição ou mediante o valor P.